Tema de hoje, baixa luminosidade. E quando a gente fala de baixa luminosidade, tá? Existe uma premissa divulgada largamente nas instruções de combate em baixa luminosidade, tiro em baixa luminosidade, que é a ideia do flash, fogo e fuga. Eu acho que muitos já devem ter escutado falar sobre isso. Para quem não teve contato, nunca fez um curso ou um treinamento de baixa luminosidade, low light, chame como quiser, tá? Mas ambientes de baixa luminosidade, a ideia por trás disso, ela vem da técnica de você utilizar uma lanterna, iluminar o ambiente, fazer o que tem que ser feito, seja a verificação do ambiente ou os disparos ante uma ameaça, ante o agressor, apagar essa lanterna, mudar de posição. E aí, se você precisar, novamente, você aciona a lanterna, volta a fazer o que tem que ser feito, volta a efetuar disparos, volta a buscar novas ameaças, a identificar decentemente o ambiente, apaga novamente a lanterna e muda de posição. Essa lógica, tá, do combate em baixa luminosidade, da utilização de lanternas e do combate em baixa luminosidade, vem da ideia de que a luz da lanterna, o facho luminoso que a lanterna produz, ele destaca você. Ele coloca você, o operador, em evidência, tornando, na verdade, um alvo mais fácil, tornando alguém mais à mercê de ser alvejado num confronto armado ou numa ação, numa ação de uma força policial, numa ação de proteção do lar, de um pai de família e por aí vai. A ideia é que o facho da lanterna, essa iluminação, magnetizaria a atenção e os disparos para você, tornando um alvo fácil. Porque provavelmente o agressor, que não vai estar utilizando de um objeto luminoso, vai estar ali mascarado, né, pela escuridão e vai conseguir identificá-lo facilmente e assim efetuar disparos naquela direção, na direção daquele facho luminoso que você apontou. E aí por isso desenvolveu-se essa dinâmica, né, de você iluminar, atirar, apagar e mudar de posição. Iluminar, atirar, apagar e mudar de posição. Isso é muito bacana, nós exploramos isso durante muitos anos no universo de grupos táticos e até de operações especiais. E o que me chama a atenção é que ainda hoje nós temos uma série de instrutores que utilizam essa técnica de tiro em baixa luminosidade como a técnica padrão. Ela é até simplificada dentro daquela ideia que eu falei inicialmente, da denominação flash, fogo, fuga. Ilumina, atua, apaga e muda de posição. Flash, fogo, fuga. Até me recordo, né, que essa técnica ela tinha uma lógica maior por causa de alguns companheiros de trabalho fizeram cursos nos Estados Unidos, principalmente os cursos que a fábrica Surefire protagonizava com suas lanternas táticas, lanternas de acionamento. Inclusive eu tenho, né, uma lanterna Surefire, utilizei ela por muito tempo e essa lanterna você não consegue travar o acionamento dela. Então você faz o acionamento, assim que você solta, né, enquanto você pressiona o botão acionador, a luminosidade, se você solta esse botão, a luminosidade para, justamente para fomentar essa ideia do flash, fogo, fuga, né? Ilumina, atua, apaga e muda de posição. E aí eram criadas, inclusive no meu curso de operações especiais, nós fizemos em 2005 isso, né? Nós fizemos várias dinâmicas utilizando essa técnica e o objetivo principal disso era você fazer fintas. Você criava aquela iluminação, identificava, né, seu alvo, o agressor, aquele que estava no cenário ali para fazer oposição a você, atirava, logo na sequência você apagava e mudava de posição para, se você errar disparos, você não ficar à mercê, tendo a sua lanterna como ponto de visão, e também para que você não ficasse à mercê de um outro agressor que eventualmente você não tivesse identificado naquele cenário de baixa luminosidade. Apesar dessas instruções elas serem bem interessantes, a maior parte delas, elas seguiam aquela lógica da atuação individual. E a maior parte dos cursos em baixa luminosidade que prevêem essa aplicação da técnica, você ilumina, faz o que tem que ser feito, aplica uma técnica ali, né, de tiro, aí apaga e dá um passo para o lado ou dá vários passos para o lado. Elas são
interessantes para aquele início, tá? Início de treinamento. Que quando você começa a operar em baixa luminosidade, você se depara de cara com uma coisa bem mais abrangente, e ela tem a ver com os 5 sentidos dos seres humanos. Por quê? Porque essa técnica, ela basicamente tem a ver com o estímulo visual. A ideia de que o facho luminoso da lanterna retrata a sua silhueta, destaca você, chama atenção para você, o agressor tem mais condição de efetuar disparos contra você, tá? A verdade é essa. Só que ela desconsidera que o fato de você apagar a lanterna e se movimentar naquele ambiente não necessariamente elimina os outros estímulos em termos de sentidos que o agressor pode perceber. Ele pode perceber, por exemplo, ouvir os seus passos, né, em uma determinada direção. Ele pode sentir a sua presença de várias formas, né? Nós somos seres munidos de pelo menos 5 sentidos. Alguns acreditam que a intuição poderia ser um sexto sentido, por aí vai. Mas essa ideia, tá, de limitar a questão da baixa luminosidade ao estímulo visual, por óbvio, né, tem a ver porque estamos falando de luminosidade. Então, o sentido mais restrito, né, com a baixa luminosidade, mais prejudicado é a visão, sim, mas não é porque você apagou a sua lanterna e se movimentou que aquele que queria atirar em você vai deixar de atirar. Vai deixar de efetuar disparos naquela direção, mesmo você tendo apagado a lanterna, ou efetuar disparos varrendo uma determinada área. Não quer dizer que você não vai ser alvejado. Mais importante do que isso, tá? E aí eu falo mais no cenário operacional, mas que se aplica no cenário de proteção do lar muito bem. Mas que eu falo mais no cenário operacional e já vou explicar onde que a gente consegue fazer esse link com a ideia de proteção do lar para o cidadão comum, que é apenas defender os seus, que não trabalha em equipe. Mas no cenário operacional de uma força policial, você geralmente não está sozinho. E quando você tem que disparar em alguém no ambiente de baixa luminosidade, e aqui a gente tem que deixar claro que o ambiente de baixa luminosidade nem sempre é um ambiente de escuridão total, de ausência de luz. Nós também utilizamos lanternas, já temos dificuldade de fazer qualquer tipo de visada ou de utilização de aparelho de pontaria em ambientes de penumbra. Quando você trabalha em dupla, você já tem um grande problema, que é uma certa imprevisibilidade do comportamento do seu companheiro. Não, mas nós treinamos, então nós vamos efetuar uma descompactação, cada um vai para um lado, é o que a gente sempre faz nas nossas abordagens, nas nossas aproximações, tá? Mas quem me diz que você vai ter espaço para descompactar dependendo do cenário? Quem me diz que vocês não vão estar num ambiente extremamente apertado, dentro de um barraco, dentro de um pequeno apartamento, dentro de uma pequena habitação, num beco, não vão ter condição de descompactar, vão estar próximos? Quem me diz que um de vocês não vai ser alvejado, tá? E não falando de alvejado mortalmente, simplesmente alvejado, mas que já vai ter um comportamento mais imprevisível ainda, tá? A lida com a dor, um deslocamento de um lado para o outro um pouco imprevisível, e nós sabemos que durante a execução de disparos, por mais que estejamos treinados, nós tendemos a visão de túnel, exclusão auditiva e ausência de pensamentos conscientes. Você acaba se concentrando na caça, você acaba se concentrando em neutralizar o perigo iminente, aquele que mais atenta, aquele que mais traz risco para você. Então, se nesse momento que você está ali efetuando disparos contra aquele que também oferece risco contra você, seu companheiro daqui a pouco se desloca na sua direção, provavelmente você não vai conseguir parar de disparar. E aí vem o grande problema do fogo amigo. Isso no cenário operacional. Quando eu falei ali basicamente no trabalho que eu mais executo atualmente, que é o trabalho em dupla, em rádio patrulhas. Quando você trabalha em equipes maiores ainda, quando você tem 3, 4, 8 operacionais junto com você, isso fica ainda mais complexo. Você tem que ter muito mais treinamento para lidar com isso. No cenário de baixa luminosidade, quando você começa ali, quando começa a bagunçar, quando alguém começa a atirar, ter algum tipo de contato com agressores, é bem mais complexo esses deslocamentos. Se você tem aí um de vocês ali que começa a tomar uma postura imprevisível, face a ter sido alvejado, a ter alvejado, a estar enxergando alguma coisa que você não está enxergando. Então tudo isso é muito delicado. Além disso, eu vou agora trazer essa lógica para o cenário de proteção do lar. Você, daqui a pouco, escutou um barulho, está lá em baixa luminosidade, efetuando o procedimento de verificação do que está acontecendo para efetuar, né, a neutralização do suposto invasor à sua residência, e daqui a pouco a sua mulher desloca também para ver se você está bem, porque ela ouviu alguns disparos.
e você ali no flash fogo e fuga, né? Iluminou, apagou, atirou no marginal, apagou esse movimento todo, daqui a pouco sua mulher, alguém, o seu filho, aparece numa janela, aparece ali perto de você também em silêncio, com medo, seu vizinho, e você não identificou direito a cena e acabou efetuando disparos em alguém que você não queria, em alguém que eventualmente é muito caro a você, ou vai ter transtornos enormes aí para lidar com esse tipo de problema, né? Alvejar alguém que não era o seu objetivo. Beleza, eu tô batendo, tá? Na técnica de ilumina, atua, apaga e muda de posição. Tô batendo no flash fogo fuga, tá? Tô sendo bem direto aqui, que é o que muita gente apregou ainda hoje. Eu até entendo, tá, que você passe isso como uma opção e passe isso no início de uma jornada. Porque se pensássemos que sozinho estamos combatendo contra mais de um agressor num ambiente em que nós conhecemos, e eu sei que eu estou sozinho, todos os demais ali são inimigos, vamos classificar assim. Aí seria interessante. Seria bem mais lógico, né? O flash fogo e fuga, ele faz muito mais sentido. Eu não tenho problema com fogo amigo, eu não tenho dúvidas de quem eu quero alvejar, todos que estão ali são meus inimigos, eu quero alvejar todos. Então sim, iluminar pouco, movimentar muito, achar pontos estratégicos para poder efetuar disparos assertivos naqueles que são meus inimigos. Eu sozinho no supermercado contra 4 marginais. Eu tenho a certeza de que ninguém vai entrar ali a não ser aqueles 4 marginais. Sou eu contra aqueles 4. Lindo. Mas a partir do momento que há uma dúvida, e geralmente no cenário operacional do integrante de uma força policial, nós trabalhamos em equipe, geralmente no cenário de proteção do lar, nós temos a nossa família, geralmente num cenário de contexto urbano, até de porte veicular, nós temos aí alguém junto de nós, ou pessoas que não têm nada a ver com a cena, então fica mais complicado você utilizar isso. Me parece muito mais lógico a ideia, os princípios, né, que envolvem a baixa luminosidade, afetos ao que nós chamamos hoje de all lumens, tá? A ideia de você fazer um esforço máximo para transformar a escuridão em claridade, a noite em dia. E quando a gente pensa na mudança, né, que nós tínhamos, nós trabalhávamos há 2 décadas atrás, uma lanterna de 60 lumens, era uma baita lanterna, uma lanterna de 80 lumens, 100 lumens, 120 lumens, era uma lanterna incrível. Por mais que ela causasse algum tipo de desconforto na visão do agressor em baixa luminosidade, não era nada demais em termos de iluminação ambiental. Hoje, eu carrego no bolso uma lanterna de 800 lumens, carrego nas minhas armas, vou até tirar uma lanterna daqui, né? Nas minhas armas eu carrego uma lanterna de 600 lumens, tá? Inclusive essa lanterna, além de 600 lumens da luminosidade dela, carrega laser, né? A opção de utilizar laser. A ideia do All Lumens, ou seja, de transformar a escuridão em claridade, tem a ver, claro, com a melhora tecnológica dos equipamentos que nós utilizamos hoje, a potência das lanternas. Quando você está no ambiente confinado, uma lanterna de 600 lumens, você clareia, você consegue enxergar totalmente aquele ambiente. Você enxerga aquele ambiente na íntegra. Isso é muito importante numa ação integrada com outro alguém da sua equipe. Por quê? Porque você ilumina todo aquele ambiente confinado, seu companheiro enxerga bem, você enxerga bem seu companheiro e minimiza a possibilidade do fogo amigo. Aumenta a possibilidade de captura e você não está mais preocupado, na verdade, com a ideia da baixa luminosidade, você está preocupado com a identificação da ameaça. Mas hoje, tá? A fala de hoje é para que você reflita especialmente sobre uma técnica que provavelmente muito instrutor aqui utiliza, muito aluno de curso de tiro utiliza, muito integrante de força policial utiliza, muito instrutor dissemina, que é a ideia do ilumina, atua, apaga e muda de posição, ou flash fogo fuga, que na minha concepção, tá? Ela é uma técnica muito limitada mesmo, e se você é um operacional, você sabe do que eu estou falando. No dia a dia, né, de uma patrulha policial, de uma aproximação ao ambiente confinado, onde vamos adentrar aquele ambiente, é todos nós ligarmos todas as nossas lanternas, iluminarmos completamente aquele ambiente. Você imagina, se uma lanterna de 500, 600 lumens já ilumina um ambiente confinado, você imagina o que 4, 5 lanternas, no caso de uma patrulha, ou mais até, lanternas de 600, 800, 1.200, 1.500, 2.000 lumens, tá? Nós temos muitas lanternas nesse sentido no mercado, vão fazer naquele ambiente, vão iluminar drasticamente aquilo. E aí, claro, priorizando abrigos, a cautela nos deslocamentos, por óbvio. Essa não é uma fala que esgota o assunto. Quando vamos falar de patrulha urbana, patrulha rural, por exemplo, né? Vamos ter outros cuidados. E até quando vamos falar de patrulha urbana,
nós sabemos que a iluminação do ambiente ela já pode nos orientar, e aí podemos utilizar várias outras estratégias que não cabe aqui comentar para esse momento. Eu só gostaria que você refletisse especialmente sobre esses princípios de tiro em baixa luminosidade e entendesse que talvez o que você executa tem uma limitação séria e uma baixa aplicabilidade e um alto risco de você ter problemas se você adotar ou pensar em adotar isso. É muito mais natural, tá? Mais lógico, mais fácil inclusive de acertar, que você acione a sua lanterna no início de uma ação em baixa luminosidade e mantenha ela acionada durante todo o processo.